A situação da classe operária na Inglaterra, livro escrito em 1846, continua absolutamente atual, no certo sentido, e é um marco na história do marxismo. E melhor do que eu, não é? Quem diz isso é o grande historiador inglês, o Hobsbawm, que fala que é um marco porque foi o primeiro, no certo sentido, que desvendou, né, e nos introduziu na questão do modo de produção capitalista, da sociedade moderna, e faz isso, não é, com uma compaixão, se envolvendo também na questão operária. Além do mais, né, observa o Hobsbawm, o livro tem um estilo maravilhoso, literariamente é lindo. Então, é um livro assim, imperdível. Bom, o interessante, inclusive, da história desse livro, das condições que ele foi produzido, é que o seu autor tinha apenas 24 anos de idade quando o livro veio a público. E tem outras, digamos, tem outras histórias interessantes, porque é o seguinte: por que um jovem alemão vai fazer o levantamento escrever um tratado, é um tratado histórico, é pensamento social, é história social, é uma síntese de várias ciências sobre a classe operária inglesa, né? A razão é a seguinte: o jovem Friedrich Engels era o filho mais velho de uma família muito rica e o pai tinha empresas têxteis na Alemanha, né? Era um empresário e também tinha associados na Inglaterra. A diferença entre a Alemanha e a Inglaterra é que a grande pujança, a grande nação industrial, aonde se deu a Revolução Industrial, era a Inglaterra, razão pela qual o pai quis, né, que o filho fosse passar uma temporada na Inglaterra, trabalhando numa das empresas das quais o pai era associado. Para essa função, agora, é interessante só contextualizar um pouco. A verdade é que, não obstante ser a Inglaterra, né, a locomotiva, foi na Inglaterra, a gente sabe disso, né, onde se deram as condições, as melhores condições para o desenvolvimento do capitalismo. Seja porque na Inglaterra, desde o meado do século XVII, já havia terminado o predomínio do absolutismo. A Inglaterra tinha uma Bill of Rights, a Inglaterra tinha um parlamento. A outra questão é toda a importância naval da Inglaterra, as conquistas que ela fez, e, finalmente, o fato de que esses burgueses, né, que estavam ascendendo como classe social, ligados até ao comércio à escravidão, né, como só acontecer o dinheiro sujo, né? Essa burguesia queria ganhar mais, queria lucrar. Para que, né, fosse possível o modo de produção capitalista realmente se expandir, era fundamental o quê? O trabalho, do trabalhador. A figura do trabalhador desprovido de toda e qualquer propriedade, sem condições de sobrevivência, a não ser vendendo a sua força de trabalho, que, diga-se de passagem, a situação de praticamente toda a humanidade hoje, né, dos 99% da humanidade, essa situação foi criada também na Inglaterra foi um período longo, que o Marx chama de acumulação primitiva, onde os camponeses, aos poucos, foram tendo as terras comunais foram cercadas, eles vão sendo expulsos. É todo um processo. Né? Muitas das terras são colocadas não é o cultivo, a gente não cultiva ovelha, né? A criação de ovelhas. Então, todas as circunstâncias vão criando uma massa, e na Inglaterra essa massa é enorme.
E essa massa desesperada vai procurar emprego onde está. Então, olha, tem lá trabalho em Manchester, vamos para Manchester. Qual é o resultado disso? Se em toda a Europa há uma crise, há uma questão social fortíssima, uma desigualdade, basta lembrar de todos os pensadores que o Engels leu, evidente, né? Não leram só o Adam Smith e o Ricardo. Proudhon, Saint-Simon, o grande Saint-Simon, na Inglaterra teve e na França Proudhon, Fourier, né? Alguns acham que o Marx e o Engels inventaram o comunismo. Não, o comunismo já existia, havia várias ligas secretas. O Engels pertencia a uma desses grupos, né, comunistas. Então, realmente a grande contribuição foi a análise científica, foi entender a dinâmica do funcionamento capitalista, que até hoje ela é a mesma, né? Ela abre as portas da compreensão. E qual é essa dinâmica? A dinâmica da exploração do sobretrabalho, a dinâmica da necessidade de permanente invenções tecnológicas, a dinâmica de que o que não importa o que se produz, o que importa é o lucro. A gente vê as montanhas de coisas inúteis geradas por esse sistema alucinado, certo? Agora, o importante é a propriedade privada de alguns poucos, quando a maior parte está privada da propriedade dos meios de produção. Bem entendido. Bom, isso posto, era esse o clima, é um clima revolucionário, é um clima de discussão, não é? O Engels estava ainda no ginásio. Há uma diferença, digamos, de origem social, de uma pequena diferença de idade. O Marx, né, judeu de origem, a família era, como dizer, já tinha se alemanzado, já tinha aberto mão do seu judaísmo. O pai era um funcionário público, nem poderia ser, nem o Marx poderia ter estudado direito, filosofia, outras coisas que eram proibidas para os judeus. E ao passo que e qual é digamos, eu acho até que o Marx era mais assim, não sei, talvez seja os dois, sei lá, mas enfim, que o Marx tinha uma propensão maior para a coisa da filosofia, da reflexão filosófica. A tese dele, ele começa a fazer direito, larga o direito, vai fazer filosofia, e a tese dele é uma tese muito interessante, que é justamente sobre o materialismo primitivo, Demócrito e Epicuro. Já o Engels, né, por conta da pressão paterna, ele foi obrigado a largar o ginásio que ele fazia, ele foi estudar comércio. Claro que ele, por conta própria, já lia, tinha outro contato, estudava, isso não impedia de entrar em contato com literatura, de todos os tipos, com o pensamento, entrar na discussão política propriamente. Mas são caminhos diferentes. Como é que eles se encontram também é interessante. Quer dizer, o Marx é o editor de uma revista chamada Gazeta Renana, na qual o Engels, que é 2 anos mais jovem do que o Marx, também participa. Dizem que quando o Engels foi para ficar 2 anos em Manchester, dizem que houve um primeiro encontro que não foi tão afetivo, porque havia enfim, era como se o Engels fosse do Liga dos Livros, houvesse essa coisa de esquerda, não era bem da mesma turma. Mas foi um encontro que vai marcar a história da humanidade. O outro encontro, do ponto de vista pessoal, e que também vai ser muito importante na escrita desse livro, é o encontro do Engels com a mulher da vida dele, que chamava-se Mary Burns. A Mary Burns era de uma família de irlandeses. A gente sabe até hoje, né, o grau de opressão que a Irlanda sofre da Inglaterra, né, conhecemos a luta heróica dos irlandeses contra essa opressão. E imagina naquela época, então, né, e todas as dificuldades econômicas,
Os irlandeses eram realmente, não é, como aqui, uma certa época, havia aquele preconceito contra o nordestino e tal, exatamente, era uma coisa parecida, o preconceito que os irlandeses sofriam, né? Então, ela já tinha uma experiência de opressão, não só como mulher, não só como operária, mas também essa, né? Seria quase como a experiência do colonialismo interno inglês. A Mary era uma figura extraordinária. Isso aí não. Os biógrafos do Engels dão conta disso, da importância que foi a obra dela. A obra dela, no sentido de ser a presença dela, né? A vivência dela. O problema é que ela era analfabeta, então ela está na obra sem ter escrito. Como é que ela está na obra? Mostrando. Porque, vejam bem, a grande vantagem que o Engels tinha com relação ao Marx, e por isso que eu acho que os seus trabalhos foram essenciais para depois a escrita do Capital, é que ele conhecia tanto a empresa do ponto de vista do capitalista, né? Quem lê o Capital lembra de todas aquelas equações, aquelas somas que são feitas, muitas delas tiradas da experiência do Engels. Além do mais, ele vai ter a vivência da classe operária. E essa vivência se dá como? Manchester era uma verdadeira. Boa parte da cidade era uma enorme. Não era favela, era cortiço. Era uma coisa assim, e terrível, porque tinha gente que criava porco, casas imundas, evidentemente, sem banheiro, sem nenhuma forma de saneamento. A mortalidade infantil era absurda. E nesse momento é interessante porque é um momento muito específico do capitalismo inglês. É um momento em que já sim havia, né, já tinha acontecido a introdução de um maquinário, a produtividade já tinha aumentado para caramba, não era mais aquela tecelagem de poucos fios. O tal de spinning jenny era uma coisa, podiam pôr 60 fios. Mas quem ainda de pé ficava lá manejando a fiação eram as mulheres. Eu estava vendo uma estatística de 1850, né, inglesa, que mostra que boa, assim, claro, havia mais no conjunto das indústrias, porque tem mineração, a maior presença masculina. Agora, na indústria têxtil e na indústria de vestuário, as mulheres são a maioria. Mas não eram só as mulheres com as crianças. Né? Quer dizer, as mulheres levavam as crianças, inclusive, para dentro da fábrica. Você dá para imaginar bem quantos assédios, né? Quer dizer, o que era ser operária. Até porque a massa de trabalhadores naquele momento, a grande maioria não tinha 18 anos de idade. Era uma massa jovem, uma massa com uma presença muito grande de mulheres e de crianças. Essa era a situação que o Engels via. Então, quando a gente lê hoje o Manifesto Comunista, que fala de que a dissolução da família já foi dada, porque rico casa para manter herança e os pobres já não têm mais família, porque a família está desfeita, o homem e a mulher trabalhando, as crianças de qualquer jeito, né? A gente tem que lembrar desse momento específico da situação da classe operária na Inglaterra. Bom, então, se o livro, né, se o livro é fantástico, porque ele traz... Veja, ele era um estudioso, então, assim, como é que ele trabalha? É como a gente quando vai fazer uma tese, ele trabalha, ele pega toda a bibliografia já escrita, existente, vai além, né? Com a experiência dele, ele vai pegar o quê? Vai pegar as estatísticas, porque os ingleses, até por conta mesmo dessa miséria toda, haviam vários relatórios médicos dando conta, então ele trabalha com estatística, trabalha com relatórios médicos, certo?
E a tudo isso se agrega o fato de que ele vai, no fim, enfim, nas poucas horas vagas né, da vida operária, ele vai nos clubes que tem, nos lugares onde se reúnem. Porque uma coisa que o Engels mostra, né, é como já havia, claro, onde a opressão, a revolta, a organização, como já estava se organizando, né? Esse é o embrião de tudo aquilo que vão ser os sindicatos, e só essa luta, depois de muita luta, é que as conquistas são obtidas, né? Deixadas ao sabor dos patrões, né? Aí embora, 15 horas, 16 horas, morre um, volta, né? Joga fora, traz outro. A gente conhece bem. Quando a gente pensa que no Brasil até hoje tem trabalho escravo, né? Então, tem gente que está tão desesperada que vai ficar, né? Viaja de um lado para o outro, fica nas piores condições. Muito bem. Então, esse é a riqueza desse conjunto de informações, com uma análise extraordinária, porque o que ele diz lá claramente? Ele mostra a importância, né, como é que no capitalismo se dá o lucro, a mais-valia. É muito simples. Se você tem, não é, máquinas, se você tem insumos, matérias-primas, se você tem trabalho, esses são as três despesas, por assim dizer, vamos tirar o quanto foi gasto de matéria-prima, vamos deduzir um certo desgaste da máquina, né? Como é que nós vamos lucrar mais, certo? Como é que vai surgir um lucro se você fosse só repor o que você gastou? Vai surgir da exploração do trabalho. Quanto maior for a exploração do trabalho, quanto maior for a produtividade do trabalho, mais o lucro vem. Então, o impulso para. A gente vê isso agora, quer dizer, não importa, tem desemprego, mas não importa, vai ter agora robô, não sei o quê, não há um olhar, mas vamos levar em consideração e tal, né? Não adianta querer pôr robô aqui, tem tanta gente. Não, a coisa é o que dá lucro, o que dá mais lucro ainda, o que dá lucro. É assim que funciona o capitalismo. Isso está lá, nessa obra escrita em 1846. Perdão, publicada em 46, foi escrita em 44, e a experiência dele foi de 2 anos anteriores, de 42 a 44, ele volta para a Alemanha e aí ele escreve esse livro. Bom, isso com relação ao livro, né? Quer dizer, o conteúdo do livro. Agora, eu queria falar um pouco também da edição, porque a verdade é que, bom, o livro teve reedições em alemão, várias. E inclusive, nelas, muitas vezes, o Engels, como dizer, meio que dizia, olha, agora já se passaram 40 anos, 30 anos, não sei, muita coisa melhorou em função da organização dos trabalhadores, dos sindicatos e tal. Agora, a primeira versão em inglês, a primeira tradução em inglês, perdão, ela é do finalzinho, é quase 1900. Depois vai ter uma edição francesa. Que eu saiba, eu não saberia dizer de quando é a edição espanhola, certo? Mas que eu saiba, a edição depois que circulou, uma escrita em português, ela era feita foi editada em Porto, na cidade de Porto, em Portugal, e veio de uma tradução do francês. Essa edição da Boitempo é preciosa, porque foi traduzida diretamente do alemão, é muito bem organizada. Tem aí o nosso José Paulo Neto, que é, de fato, um grande especialista em marxismo. Tem um texto maravilhoso também. Então, a introdução do José Paulo, ela não só, digamos, historia, não é, o livro, a obra, mas como ela faz um relato bem aprofundado da própria trajetória inteira do Engels, que, evidentemente, muitas vezes tem de ser feita em relação também ao Marx, né?
dada a amizade entre os dois, dada a relação de trabalho, a relação profunda entre os dois. O nosso competente técnico, Ricardo Antunes, faz a orelha. E tem uma coisa que eu adoro em livro, porque eu acho que é o máximo, que ajuda muito, é a cronologia. Essa cronologia só uma coisinha, que eu acho que até vale a pena, porque eu me interessei e fui ler, estou lendo, não consegui ler. O Zé Paulo fala da bibliografia do Gustavo Maier como uma das melhores biografias. E aí, né, também essa biografia foi editada pela Boitempo. Você veja que o Boitempo nos deu todas as condições de fundo nessa questão do querido Engels. Eu estou cada vez mais enguelista. Mas, enfim, essa cronologia, como é que ela tem? Ela tem 3, né? Ela é feita em 3 colunas. Uma coluna segue a trajetória do Marx, a outra coluna segue a trajetória do Engels. E uma terceira coluna contextualiza o que está acontecendo naquele momento. É maravilha, porque é uma forma de vendo quando se encontra, né, acompanhar os dois, os encontros, os desencontros, onde cada um está nesse momento, ao mesmo tempo com um pano de fundo super bem feito do contexto histórico. Eu já nem sei mais o que eu poderia dizer, né? Eu acho que agora realmente porque gostaria de entrar um pouco também nessa questão do feminismo, de dizer, olha, eu acho que foi importante, tem de falar mais da Mary Burns, certo? E tem de mostrar bem, né, qual a importância de explorar, como as mulheres já foram exploradas e são exploradas no capitalismo, porque os salários são menores e todas aquelas coisas que a gente conhece. Então, isso posto, eu acho que há uma reflexão interessante também do Engels, aí você vê o problema, quando ele fala que em algumas casas as mulheres trabalham e os homens não, e os homens ficam em casa e se sentem humilhados de fazer os trabalhos domésticos. É complexo, né? Então, bom, é como se. Aí vem aquela questão, bom, vice-versa, né? Enfim. Então, tem toda uma série de questões que ele levanta, dos impactos do trabalho da mulher, né? Porque, vamos falar a verdade, um trabalho tal como esse era feito não emancipava ninguém, né? O que vai emancipar a humanidade justamente é entender a questão da opressão, né? E um combate para, né, sem tréguas, para que finalmente a humanidade possa se emancipar desse tipo de exploração e de outros mais. Bom, acho que é isso. Obrigado pela atenção.